Like Tourcast, o podcast para quem curte viajar. Everybody get up, it's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. Alright. Decolando, eu sou o Felipe Cordeiro, o Codorna. Edmilson Júnior X. Bruno Gomes. Aqui é Henrique. Fala galera viajante do Like Tourcast, sejam muito bem-vindos ao nosso 40º episódio. E no episódio de hoje vamos descobrir como é viajar por esporte. Temos aqui a honra de ter o nosso convidado Paulo Mancha. Ele que é jornalista especializado em turismo, ele foi editor-chefe da revista Viajar pelo Mundo e é repórter da revista Terra e Próxima Viagem. Desde 2003 faz mais de 30 reportagens internacional e foi agraciado com o prêmio de melhor reportagem da Comissão Europeia de Turismo por 2 vezes, em 2012 e 2014. Ele também é comentarista esportivo do canal ESPN e o Paulo decidiu, no blog Viajando por Esporte, unir suas duas paixões, viagem e esporte. Ele também é autor do livro Touchdown, 100 histórias divertidas, curiosas e inusitadas sobre futebol americano. Seja bem-vindo aí ao nosso podcast, Paulo Mancha. Opa, é um grande prazer estar com vocês aqui e adoro falar sobre os dois assuntos, né, esporte e viagens. Então vamos lá, pô, vamos conversar porque esse assunto é muito bom e vai longe. E aqui no Like Tourcast nós entendemos de viagem, pelo menos tentamos. Porém, não somos especialistas em esporte internacional, como futebol americano, por exemplo. Então, para isso, resolvemos chamar o nosso amigo e admirador também de esportes internacionais, ele que vem lá direto do meio do mato de Manaus, Olavo Montenegro do podcast TambaCast. E aí, Olavo? Fala galera, estamos aqui muito contente, muito empolgado para falar aqui com Mancha, falar de esporte, falar de viagem. Vamos lá! Então, antes de começar o nosso bate-papo, ô Paulo, fala um pouquinho aí sobre o seu trabalho aí que você tem no seu site. Fala um pouquinho, faz uma breve introdução aí sobre você. Então, eu sou jornalista, né, há mais de 25 anos, né. Eu trabalhei um bom tempo da minha carreira com ciência e tecnologia, depois com esportes, né. Mas desde 2002, né, para 2003 ali, eu comecei a trabalhar com turismo, né. Comecei a escrever na época, ali em 2002, para a revista Próxima Viagem, que foi uma das grandes aí, motivadoras do turismo no Brasil nos anos 2000, né. E desde então, sempre escrevi de turismo para diversas publicações. Acabei sendo editor-chefe da Viajar pelo Mundo, né, que hoje em dia é uma das principais revistas para o consumidor final, aí que você acha nas bancas. Depois saí de lá, mas continuei escrevendo e continuo escrevendo para Viajar pelo Mundo. Hoje sou repórter especial da Viajar pelo Mundo. E além disso, eu criei um blog, que é o Viajando por Esporte, no qual eu decidi unir as minhas duas paixões, que era viagem e esportes, né? Eu, durante toda a minha carreira de jornalista de turismo, eu sempre dava umas escapadas, né, durante as viagens que eu fazia, para olhar alguma atração esportiva. E eu percebi que isso tinha um grande potencial, né? E um potencial que inclusive começa a ser explorado atualmente com agências de turismo especializadas em esportes, né? E vendo esse grande potencial e vendo a paixão que eu tinha pelos dois assuntos, eu decidi montar o blog em 2013, ainda como uma brincadeira naquela época. Depois foi crescendo e hoje é um blog, digamos assim, respeitável em conteúdo e em reputação.
Ah, bacana. E o Paulo já deu sua pequena carteirada aí, né? Então, Lavo, também fala um pouquinho aí do seu podcast. Ah, sim, cara. Pois é, eu tenho um podcast que hoje já é considerado o maior podcast da região amazônica, podcast de humor, o TambaCast. E aí, se você quiser entrar aí, o ouvinte do Like Tour, pra ir lá se divertir um pouco, pode ir lá no tambacast.com.br. E eu também tenho um outro podcast que mais recente sobre futebol americano, sobre o Chicago Bears, que é o Bears Cave BR. Quem quiser também conhecer um pouco do esporte, um pouco do time, só dá uma conferida lá no site do Fumble na Net. Eu queria saber como é que surgiu essa paixão por viagens, né? Foi desde ser jornalista, foi um gosto pessoal, foi o trabalho mesmo como jornalista que te levou a viajar mais? Olha, na verdade, acho que o meu caso é um caso muito particular, porque meu pai e minha mãe adoravam viajar quando eu era criança, e a gente não tinha dinheiro, né? A gente era classe média, né? Ali remediada, e então meu pai ele arrumava o carro assim e a gente viajava de carro pelo Brasil, e a gente fez muitas viagens quando eu era criança, longas assim. A gente foi pro Nordeste de carro, saindo aqui de São Paulo, fomos pro Sul de carro, fomos para Brasília, fomos pro Paraguai, né? Fomos pra Argentina, tudo de carro, né? Isso eu tô falando de anos 70, né? Era uma aventura viajar naquela época. Porque você não tinha a infraestrutura que você tem hoje, de estradas, de hotel, de tudo mais, né? Eu lembro de situações de quebrar o carro na estrada, a gente dormia no carro de noite na estrada. E então, nessa época, o bichinho da viagem já me pegou, porque eu percebi que era uma coisa em que eu aprendia muito, eu via muita novidade, eu conhecia o país, eu conhecia outras pessoas, eu conhecia outros sotaques, né? Uma coisa muito... eu diria assim, enriquecedora para mim. E eu percebia que eu viajava, e quando eu voltava, eu ia contar para meus amigos, e eles ficavam fascinados com aquilo tudo que eu estava falando. Era uma coisa muito diferente para eles. Lembro eu contando da Bahia, de como é que era a Bahia. Aqui pro paulista, que morava aqui, ainda mais nos anos 70, né, que você não tinha internet, você tinha 4 canais de TV, né? Então era uma coisa assim, nossa, é assim, puxa, a praia é desse jeito, nossa, o pessoal faz isso. E eu percebi naquela época que eu gostava muito de contar, né, como eram as viagens. Só que esse bichinho do jornalismo de viagens ficou adormecido dentro de mim até 2002, né? Eu acabei virando jornalista, né? Eu sempre gostei de falar, de contar coisas, de escrever. Mas virar jornalista de viagens mesmo foi meio por acaso, assim, né? Mas na verdade o vírus da viagem já tinha me pegado lá desde criança por causa do meu pai e da minha mãe, né? Das viagens que a gente fazia de carro aí pelo Brasil afora. Viu, Codorna, só pra fazer um comentário em cima da resposta, me lembrou um pouquinho o episódio do Viagens Nostálgicas. Já fica a dica aí pro pessoal ouvir também. Aproveitando o jabá, né? Paulo, você, antes de entrar na transmissão esportiva, tu já tinha uma carreira consolidada como jornalista de turismo, né? Como é que tu foi parar no jornalismo esportivo? Isso é muito curioso, né? Foi totalmente por acaso, né? Eu na verdade, assim, eu tinha tido já uma atuação no jornalismo esportivo nos anos 90, né? Como repórter da Folha de São Paulo. Eu era repórter de futebol, cobria São Paulo e Palmeiras aqui em São Paulo, né? Mas foi por um período curto. Depois eu trabalhei com outros esportes. Eu fui editor-chefe da revista Náutica, então eu cobri muita regata de vela, campeonato mundial de jet ski, fui para os Estados Unidos cobrir, campeonatos de motonáutica e tudo mais. Tinha trabalhado com esse tipo de esportes, mas tinha parado aí, parou nos anos 90, né, a minha atuação no jornalismo esportivo. E eu comecei a gostar, assistir futebol americano em meados dos anos 90, né? E acabei ficando realmente muito fã no finzinho dos anos 90, começo dos anos 2000. E eu costumava trocar muita mensagem com os narradores da ESPN na época.
Eles eram brasileiros, mas ficavam nos Estados Unidos na época, era o Ivan Zimmerman e o André José Adler. E eu fiquei muito amigo deles, assim, por internet, né? Não conhecia eles pessoalmente, mas trocava muito e-mail. E o André José Adler, na época, acho que era ano 2000, 2001, ele tinha montado um fórum de discussão na internet. Na época não existia Facebook, não existia nem Orkut, nada disso, era o Yahoo Groups, né? Ele montou um fórum de discussão de futebol americano no Yahoo Groups. Só que ele não tinha tempo de moderar esse fórum, né? Nem paciência. Então ele pediu se eu poderia ser o coordenador ali do fórum. Eu aceitei, né? E aí eu virei o coordenador desse fórum de discussão, chamava Lista Red Zone, né? E eu fui ali o coordenador durante alguns anos. E aí em 2006, quando o Band Sports adquiriu os direitos de transmissão da NFL, eu fui uma das primeiras pessoas a descobrir isso, né, a saber, e comecei a passar as informações que o Band Sports me passava para os grupos de discussão. Então eu virei informalmente um porta-voz do Band Sports aí, né. E aí quando foi começar o campeonato, o Band Sports não tinha um comentarista, eles já tinham um narrador, mas não tinha um comentarista. E aí eles me perguntaram para mim, olha, você teria nomes para sugerir? Eu fiz uma lista de pessoas que eu achava que podiam ser comentaristas do Band Sports e mandei para eles. Acontece que, para minha surpresa, uma coisa que eu não sabia é que o narrador que eles tinham contratado era o Ivan Zimmerman, que era um daqueles lá com quem eu me correspondia, que eu tinha ficado amigo. E eles mostraram essa lista pro Ivan Zimmerman e o Ivan olhou e falou assim, não, olha, não pega ninguém dessa lista, pega o próprio cara que fez a lista. Pega o Mancha. Porque o Mancha entende de futebol americano, ele sabe falar em público, ele tem banda de rock, ele toca para 4.000 pessoas, né, tudo, ele tem o domínio de falar em público, ele entende de futebol americano, então não esquece esses caras da lista, pega o cara que fez a lista. E aí o Band Sports me chamou para ir lá comentar o jogo, isso foi setembro de 2006, e o resto é história, né? E desde então eu tô aí comentando futebol americano. Depois passei para a ESPN, né, quando o Band Sports perdeu os direitos de transmissão em 2011, aí em 2012 eu fui para a ESPN e tô lá desde então. Mas quando você viaja agora a trabalho, você consegue conciliar muito trabalho, diversão, lazer, conhecer, fazer tipo particular, ou tu quando viaja a trabalho mesmo é só pro trabalho, ou você não consegue tirar um tempo para você mesmo? É engraçado essa coisa, né, de ser jornalista de viagens, porque todo mundo acha que a gente é turista, né? Que a gente tá indo lá só para se divertir, né? Tem até um meme engraçado que roda no Facebook. Algum tempo atrás eu até compartilhei esse meme, né? Que é quando digo que sou jornalista de viagens, né? O que meus amigos pensam. Aí é um cara pulando na piscina, assim. O que a minha esposa pensa, é um cara na praia cercado de mulher, né? O que a minha família pensa, é um cara no meio do deserto sofrendo, e o que é e como é realmente. Aí é uma foto muito interessante, que é um cara de terno e gravata, sentado em cima de uma mala na praia, escrevendo no notebook, né? E é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. É claro que é muito legal, é claro que é divertido, né? Claro que tem momentos que dá para se divertir, mas é trabalho, né? Muitas vezes a gente sai da viagem com aquele gostinho assim de queria voltar aqui para relaxar, para me divertir. Porque se você for ver aquele programa da GNT Pedro pelo Mundo, tu acha que ele só se diverte, né? Então, o Bruno de Luca, né? É o Bruno de Luca. Mas por trás ali de cada minuto que aparece no programa, você pode ter certeza que tem, pra cada minuto ali tem 10 que ele ficou se preocupando com a produção, que ele teve trabalho, né? E é mais ou menos isso com a gente também, né? As viagens que eu faço, a maioria delas, né, são ou a convite de órgãos de turismo, né, do exterior ou daqui do Brasil mesmo, ou parcialmente apoiados por órgãos de turismo. E então essas viagens, elas sempre têm uma programação muito intensa, né? Você acorda geralmente 6h30 da manhã, 7 horas você tem que tomar café, e 7h30 você sai com alguém ali do departamento de turismo que vai te levar para conhecer esse lugar, para falar com tal pessoa, para ir em tal museu,
né? E você fica o dia inteiro lá numa maratona de horários, né? E vai e conhece lugar e tira foto e entrevista e sai correndo para outro lugar porque já tá atrasado. E vai, quando você chega no hotel ali às 10 da noite, né, você tá completamente morto, né? Às vezes você não sabe nem onde é que tá, né? De tanta correria, né? Então é tudo menos descanso, né? Esse tipo de viagem. É legal, é bacana porque você conhece muitas coisas que você não conhece, mas não é descanso. Ou seja, tem um roteiro meio programado, né? Sim, sempre tem um roteiro programado. Você não consegue, né? Tipo, vamos ali naquele restaurantezinho ali que não tá no roteiro? Não, né? Tu tem que... Raramente. Às vezes, né, quando a viagem é bancada pela própria publicação, né, quando eu banco a minha própria viagem ou quando a revista banca, aí você tem mais liberdade, né? Você pode chegar e falar, não, agora eu vou mudar o roteiro, eu vou fazer o que me der na cabeça, ou vou descansar um pouco. Mas quando ela tem apoio de algum órgão de turismo de fora, aí eles fazem a programação. E aí não dá para você fugir muito da programação, né? Às vezes eles põem ali, né, uma tarde livre ou umas 3-4 horas livres, e aí você pode descansar ou fazer aquilo que te bem entender. Mas na maior parte do tempo você está ali cumprindo um schedule que é bem pesado. Eu chego bem cansado das minhas viagens. Mas você falou que tem vezes que você banca as suas viagens, tem vezes que você, na sua viagem de lazer, de férias, você aproveita para fazer uma reportagem, você vê um tema legal e aproveita e vai fazer essa reportagem? Sempre. Eu brinco, né, que o jornalista, ele tem uma... o jornalista em geral, não estou nem falando do jornalista de turismo, ele tem uma coisa em comum com o médico, né? O médico, na hora que faz o juramento de Hipócrates ali, né, que está se formando, ele promete que para a sociedade, para o mundo, que ele vai ser médico 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? E porque é assim, né? O médico, ele pode estar de folga, pode estar de férias, se alguém estiver passando mal do lado dele, ele vai ajudar. E o jornalista é a mesma coisa, você pode estar de férias, você pode estar de folga, você viu uma notícia acontecendo, você viu uma coisa acontecendo, não tem jeito, é o teu faro, você vai lá e vai anotar e vai ligar para alguém e vai fazer uma matéria. Então, quando eu estou viajando, eu que sou jornalista de turismo, não tem jeito, eu sempre acabo fazendo foto, anotando coisas, e sempre alguma coisa ali vai virar matéria ou notinha, ou enfim, alguma coisa sempre aproveitada, por mais que eu não queira fazer isso, mas você faz. É um instinto natural do jornalista. Ainda tem a tecnologia a favor, né, para facilitar as coisas hoje em dia. Pois é, né? Hoje em dia com celular, com câmera digital. Antigamente era mais complicado, né? Quando eu peguei ainda a época da câmera com filme, então às vezes você não tinha filme, você tinha levado um filme de 36 poses, né? Tinha 36 fotos para tirar. Hoje em dia, né? Você pode tirar quantas fotos você quiser, né? Então, realmente hoje em dia é impossível você se desligar totalmente do trabalho. Mas essas tuas reportagens feitas de surpresa, tu acha melhor que essas programadas? Depois da matéria pronta, tu olha, porra, essa reportagem fosse programada, não ia sair a mesma coisa. Na maioria das vezes, o que eu faço de surpresa não chega a ser uma reportagem grande, né? O que eu faço de surpresa eu pego, por exemplo, eu tô viajando ou por lazer, ou até por uma reportagem, mas eu vejo lá um restaurante legal que eu não sabia, que nem vai caber naquela reportagem, mas eu anoto tudo, eu tiro foto, porque aquilo pode virar uma notinha numa seção da revista ou no meu blog, né? Ou eu posso simplesmente passar a dica para os meus editores, para o pessoal da revista, falar, olha, quando for fazer uma matéria de restaurante temático de tal assunto, olha, tem esse aqui lá naquele lugar que eu visitei, tá aqui as fotos, né? Então geralmente acontece isso. Agora tem muita coisa legal que a gente descobre assim, completamente de forma inadvertida, que você não espera e você acha aquela coisa e é muito bacana, assim, né? Lasanha! O gordinho gostoso Ed Lacy! O mensageiro do caos das cozinhas de Wisconsin! Impressionante a facilidade com que o Ed Lacy desliza pela defesa. Ninguém segura. Stand up
Tô vendo aqui no seu site, você já foi para Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, também já foi lá na América, você tá na parte lá do Caribe, já foi na Europa, Oriente Médio e Ásia e África. Você já viajou praticamente o mundo todo, né? Todos os continentes. Quais foram desses lugares aí que você viajou que mais marcou você? É muito difícil dizer, porque são muitos lugares legais e cada um com a sua característica, né? E também é uma coisa que eu aprendi, a resposta para esse tipo de pergunta, ela varia muito de acordo com o momento que você está passando e com o que você está vivendo. Se você me faz essa pergunta, por exemplo, se você me perguntar hoje, qual é a capital, né, a cidade grande mais bonita que você já visitou, que você gostou mais, né? Eu vou te dar uma resposta, por exemplo, eu vou te dar a resposta de Praga, né? Praga. Mas talvez daqui a um ano, se você me fizer a mesma pergunta, eu não respondo a Praga, eu respondo a outra coisa, porque a tua expectativa muda também, é muito pessoal isso, né? Então é muito difícil responder esse tipo de pergunta, porque é impossível você comparar o Caribe com Nova York, são coisas completamente diferentes, né? É muito difícil você comparar sei lá, o interior da Tailândia que eu visitei com os Andes, né? Não tem como dizer o que é melhor, né? São coisas muito diferentes, comparar laranja com maçã, né? O que você mais frequenta é Estados Unidos, né? Eu viajo muito para os Estados Unidos, porque eu gosto muito dos Estados Unidos, sou um americanófilo, né? E gosto muito dos Estados Unidos, sou comentarista de futebol americano. E também porque Estados Unidos é um destino turístico major aqui para os brasileiros, então eles próprios lá sabem disso e fomentam muito o turismo, então eles gostam muito de levar jornalistas para lá, para mostrar. Então muitas vezes eu sou convidado para ir para os Estados Unidos, para conhecer determinadas regiões ali, ou lugares, né? E é óbvio, eles têm esperança de que eu goste e acabe fazendo alguma matéria sobre isso, né? Mas em cima da pergunta do Codorna, teve algum lugar assim, da dificuldade, né, do momento assim de um lugar que foi que marcou mais, mas teve algum lugar assim que você tinha uma expectativa muito alta e se decepcionou, e o inverso também, um que não tinha nenhuma expectativa e foi surpreendido? Olha, até tem, né? Não, por exemplo, um lugar que eu tinha uma expectativa alta, não é que o lugar me decepcionou. Assim, por exemplo, é o Egito, tá? O Egito, o que acontece? Ele é um país que tem belezas incríveis, né? Ali nos seus monumentos históricos, né? Então você vai para Luxor, Karnak, Abu Simbel, são coisas espetaculares, de 4.000 anos, de 5.000 anos, é um negócio assim de encher os olhos. Só que o problema é que para você chegar nesses lugares, você passa muitos perrengues, porque o país em si, a estrutura urbana, social, né, de infraestrutura, de saneamento, é muito fraca, né? É um país muito complicado, o Egito. Tem momentos ali que você tem vontade de pegar o avião e vir embora, porque é muita sujeira na cidade, é muita bagunça, é muita desorganização. E aí quando você chega num desses lugares, num templo de Luxor, aí você fala, ufa, finalmente alguma coisa que valeu aqui, né? Valeu aquele perrengue todo, né? E por outro lado, existem países que são o contrário, que eles são tão agradáveis que às vezes você não precisa de uma atração turística muito forte, muito mainstream, para te agradar. Só de estar lá naquele país você já fica feliz. Eu sempre cito a Noruega, né? A Noruega é um país assim, né? A Noruega, se você pensar bem, ela não tem grandes atrações turísticas, ela tem alguns passeios pelos fiordes, que são lindos, né? Mas assim, as cidades norueguesas em si, você vai ter Bergen, que é uma cidade histórica, legal, que é muito bonita, mas é isso. Só que a Noruega é um país tão agradável, é um país de uma qualidade de vida tão boa, né, um astral do povo tão legal, que eu me sentia bem em qualquer lugar lá. Em qualquer lugar eu achava alguma coisa bonita para fotografar, achava algum detalhezinho bacana para botar numa matéria, né? Então eu diria que é uma surpresa positiva, pode ser a Noruega. Outra surpresa positiva é o Chile, né? O Chile, para mim, é o melhor
o melhor país da América do Sul para se visitar, seja para o brasileiro, seja para o estrangeiro, né? É um país mais, digamos assim, com menos violência, mais organizado, com a melhor infraestrutura, e um país com atrações turísticas de uma variedade incrível que você não encontra em nenhum país da América do Sul, nem no Brasil. Tá? A variedade de coisas que você acha no Chile para ver e fazer, não tem em nenhum país da América do Sul, nem no Brasil. Né? Então é um país muito surpreendente nesse sentido. America's game been waiting all day. Giants and the boys have come to play. Al Chris Michelle. Você tem que fazer alguma especialização para turismo e pro meio esportivo ou não, nessa área não precisa muito? Olha, é assim, eu não fiz, tá, nenhuma especialização em nenhum dos dois casos. Eu aprendi na marra mesmo, no erro e acerto. Agora, eu sou totalmente favorável, eu sou daquelas pessoas eu sou totalmente favorável a qualquer curso extracurricular, curso preparatório. Eu acho que isso sempre ajuda e tem que ser feito. E hoje em dia, inclusive, eu dou curso de jornalismo de turismo no Comunix, né? Tava dando até há pouco tempo atrás, agora eles estão se reestruturando, parou, né? Mas eu dei aí durante 6 anos, eu dei um curso de jornalismo de turismo lá no Comunix Educação, né? Que é um site aqui que vocês devem conhecer. E tinha muita adesão, porque eu acho que realmente as pessoas estão entendendo que, independentemente de você já ter um diploma de jornalismo ou não, ou ter outro diploma qualquer, ou não ter diploma nenhum, é importante você fazer cursos específicos das áreas que você gosta. Então, se você vai trabalhar com turismo, não custa nada você fazer um curso, né? Atrapalhar não vai, só vai te ajudar. Então eu sou totalmente favorável. Aí recua o Brady, planta os pés, vai pra frente no pocket, as anteninhas de vinil detectaram a presença do inimigo, ele conectou com o Romana Wanai. Quem? Romana Wanai. Não é isso? É o quê? Rumawananui. E o que foi que eu disse? Rumawanai. Como é que é? Rumanawanui. E o que eu disse? Rumanawanai. E como é que é? Rumanawanui. Ah, tá. I wanna fly, can you take me far away? Give me a star to reach for. Como que você vê o crescimento do turismo para galera que curte os esportes americanos? Isso é uma coisa muito legal que tem acontecido nos últimos anos. Na verdade, a gente tem que contextualizar, né? O que acontece? Os esportes americanos, eles tiveram uma explosão de audiência nos últimos 8, 9 anos, e mais especificamente nos últimos 4 anos, e a razão dessa explosão de audiência tem muito a ver, na verdade, com a explosão do número de assinantes da TV a cabo, da TV por assinatura, né? No momento em que a TV por assinatura saiu de 2 milhões de assinantes, que é o que ela tinha lá para 2003, 2004, e pulou para 20 milhões, que é o que ela chegou a ter em 2014, 2015, o número de fãs de futebol americano, beisebol, basquete, hóquei, né, explodiu. Né? E com eles veio essa vontade de assistir os jogos em loco. Tá? Então, de alguns anos para cá, eu diria de 4, 5 anos para cá, começaram a surgir no Brasil agências de turismo específicas para quem gosta de esporte. Hoje em dia você tem aqui em São Paulo você tem a Fanato, tem a Faberg, tem a Roteiro Sob Medida, são todas agências de turismo só para quem gosta de esportes, e principalmente de esportes americanos, né? Elas montam pacotes específicos para essa finalidade, né? Compram os ingressos, te colocam nos eventos paralelos, porque uma coisa interessante, né, do esporte americano especificamente, lá não tem essa coisa só do jogo em si, da partida, né? Você tem um monte de coisas que rodeiam a partida e que são uma opção de lazer para quem mora lá e para quem é turista. Então, por exemplo, antes dos jogos de futebol americano, você tem o tailgate. O que é o tailgate?
É o churrascão que o pessoal faz no estacionamento do estádio. Falando assim, parece uma coisa meio brega, mas não é não. É um negócio extremamente sofisticado. Tem vários tailgates que vendem ingresso, então você paga lá $20 e você pode participar do churrasco do cara, e tem entretenimento, tem comida, tem bebida. Tem os tailgates oficiais dos times. Então, por exemplo, ano passado, eu fui com um grupo de torcedores, eu fui acompanhar um grupo de torcedores que uma agência de turismo levou para ver o jogo do Dallas Cowboys. O jogo era às 4 da tarde, mas a gente foi pro estádio à 1 da tarde porque a gente foi no tailgate oficial do Dallas Cowboys. Então, ao lado do estádio tinha ali um grande salão, uma área ao ar livre, uma área coberta, e rolando uma baita festa, com churrasco, com comida, com música, banda tocando, jogadores jogadores famosos de outros tempos lá dando autógrafo, lojinhas vendendo produtos do time. Então só aquilo já era um evento, né? Teve gente que falou pra mim, olha, se eu tivesse vindo só aqui nessa festa, eu já estaria feliz, não precisava nem do jogo, né? Então é muito comum acontecer isso, e as agências de turismo brasileiras que estão se especializando em esportes, elas estão fazendo isso, elas estão pegando o brasileiro, pegando pela mão, levando e falando, olha aqui, ó, que legal que é ver um jogo aqui. Porque você tem o tailgate, porque você tem a festa no dia anterior, porque você tem um show, porque você tem o bar temático que fica ali perto do estádio, né? Por exemplo, quem vai para Indianápolis, por exemplo, no meu blog tem uma matéria sobre isso. Ao lado do estádio do Indianapolis Colts, tem um sports bar, que é o sports bar mais fantástico que eu já vi na minha vida. Chama-se Indianapolis Colts Grill, né? É um sports bar com mais de 60 telas de TV para o pessoal ver jogos, ver todos os esportes. Tem fliperama, tem área para criança. É um negócio espetacular. Aquilo já vale a viagem, né? Então o americano, ele sabe muito capitalizar em cima do entretenimento ligado ao esporte. Não é que o Brasil ainda engatinha nisso, né? Aqui, quando você tem um jogo importante do Brasileirão, é aquele jogo lá, aquelas 2 horas no estádio e acabou, né? E lá não, lá eles têm toda uma coisa que envolve. Aliás, aqui no Brasil, o estádio só é usado para jogo, eventualmente para show, né? O resto da semana ele é um elefante branco abandonado, né? Quem que é de Manaus? Verdade. Aí? Quem que mora em Manaus aí? Eu. É o Olavo. Eu, o Bruno e o X, nós somos de Brasília, tem outro aqui também. Então, vocês sabem bem do que eu tô falando, né? E nos Estados Unidos isso não acontece, porque o estádio, nos dias que não tem jogo, eles têm o Stadium Tour, que é um negócio fantástico. O Stadium Tour que eu fiz no estádio do Dallas Cowboys, de 2 horas, com um cara que te conta a história do time e leva para todos os cantinhos do estádio, e tem o vestiário das cheerleaders, e tudo é bonito, e tudo é feito para você olhar. Museu. E aí, o museu do time, o Hall da Fama, aí ele te leva no camarote do dono do time, tem um elevador particular que vai pro estacionamento do estádio. É um negócio tão desbundante que você fala, nossa, como é que os caras conseguem transformar um estádio uma atração turística? E eles conseguem. Eles sabem fazer uma festa, né? Por exemplo, aqui, eu estava escutando um podcast esses dias onde tinha um casal que estava viajando aí para conhecer estádios, né? Aí a mulher que estava viajando ficou decepcionada porque veio em Brasília e o estádio daqui não é aberto a turismo para a pessoa conhecer. Olha o desperdício, um estádio tão bonito e não pode ser aberto para visitação. E porque quando ele foi construído, era para ser em volta, tipo, ter um mini shopping lá dentro para ficar funcionando todo dia. Acho que no papel todos eram para ser assim, né? Só que não funciona. Eu tenho negócio de turismo nos estádios, nos Estados Unidos. Eu tenho 2 amigos que inclusive gravam um podcast comigo, que eles foram há alguns anos para os Estados Unidos. Eles assistiram um jogo em Tampa Bay e eles falam que foi uma experiência fantástica, realmente, assim, sabe? Assistir o jogo lá em loco. O estádio do Tampa Bay Buccaneers é um dos estádios mais bacanas do mundo, né? O estádio simplesmente tem um navio pirata na arquibancada. Com canhão, né? Com canhões que soltam, que estouram ali quando o time marca ponto, o canhão, né, solta bala ali. Não sai bala de verdade, obviamente, mas é um negócio sensacional, né? Você tem um navio pirata na arquibancada e você pode assistir o jogo de dentro do navio pirata. É caro o ingresso, mas dá pra assistir. Olha aí, Bruno, em novembro, se quiser, a gente vai pra Orlando, fica perto.
Eu e o Felipe, a gente mas deu uma você sabe- vontade de assistir lá o NBA, que vai ter, acho que é dia 30 ou é dia 1º, né, Felipe? Dia 30 de novembro é 1º de dezembro. A gente tava numa vontade louca, até a hora de ver o preço, aí passou a vontade. Mas dependendo do jogo, você acha ingressos mais baratos, né? Dá pra procurar. Eu sempre falo, ó, o pessoal que vai pra Orlando, o brasileiro adora ir pra Orlando. Eu sou fã de Orlando, adoro a Disney, mas assim, você vai na primeira vez, ok. Vai na Disney, vai na Universal, vai no SeaWorld, enfim. Agora, a segunda vez que você vai, varia a coisa. Você tem tampa ali, tampa que fica 1 hora ali, que você pode ir no Busch Gardens e depois pode ver um jogo do Tampa Bay Buccaneers. Mesmo que você não goste de futebol americano, a experiência vale, né? Você tem a 1 hora e pouco de Tampa, o circuito de Daytona, que é um dos lugares mais icônicos do automobilismo mundial, que tem visita guiada também. Você pode chegar você pode até dirigir um carro no circuito, se você pagar lá a grana lá, né? Não é muito barato, mas dá, né? Então você sempre vai ter nos Estados Unidos, principalmente, essas atrações que estão um pouquinho fora ali do destino turístico principal, né? Orlando, Miami, essas coisas, mas que vale a pena e é fácil de visitar lá. Você aluga um carro ali barato e em 1 hora você está no lugar, né? E é muito fácil de dirigir nos Estados Unidos, né? Essa é uma dica que eu sempre dou para os meus leitores. Uma alternativa, talvez, né, é que quem não conseguir, por exemplo, assistir um jogo da NFL, que provavelmente deve ser mais caro, pode assistir um jogo universitário, por exemplo, né, que deve ser mais barato e experiência. Exatamente, e é uma experiência fantástica também, porque o fanatismo... Os estádios do futebol americano universitário não são tão bonitos e tão modernos quanto os da NFL, mas eles são muito maiores, eles têm muito mais tradição, são muito mais antigos, e a torcida do futebol americano universitário é um negócio espetacular, assim, né? Eles são extremamente fanáticos, você tem a banda que toca, fica lá no meio da torcida. A gente vê pelos filmes, né? Pois é, eu sempre falo que se você quer entender o americano, quer entender o espírito do americano, você tem que ir num jogo ou de beisebol ou de futebol americano, basquete também, mas aqui o basquete é um pouco menor. Mas você tem que ir num jogo de futebol americano universitário ou um jogo de beisebol, e você pode até não prestar atenção no jogo, presta atenção nas pessoas e no que está acontecendo em volta. Aí você vai entender o que é o americano. É uma experiência sociológica você ir numa partida de futebol americano universitário ou de beisebol nos Estados Unidos. Então, aproveitando aí que entramos aí no assunto aí dos esportes americanos, vamos falar um pouquinho sobre o planejamento de viagem para ir nos Estados Unidos ver esportes americanos. Dá uma dica aí pra gente como é que faz, por exemplo, pra como comprar ingresso, melhor época, melhores cidades, estádios, mais ou menos como é que funciona isso. A primeira coisa é planejar com antecedência, né? O que eu vejo sempre, porque o que acontece nos Estados Unidos, eles, de uma forma muito inteligente, eles dividem o ano em temporadas de cada esporte. Então, você tem um momento em que o esporte que está bombando é o futebol americano e o basquete está começando, né, o beisebol está acabando. Aí depois acaba o futebol americano, o basquete é que começa a bombar e o beisebol está acabando e assim por diante. Então não adianta você esperar o campeonato começar para falar, agora eu vou. Se você fizer isso, você vai pagar muito caro, porque você vai ter que comprar a passagem em cima da hora, o ingresso em cima da hora e tudo mais. Então o importante é você planejar com antecedência e guardando dinheiro, né? Porque qualquer viagem hoje em dia com o dólar, ainda que o dólar tenha recuado, mas nada é muito barato hoje em dia no Brasil, né? A primeira dica é essa, né? A segunda dica que eu dou é assim, existem... Não se assuste com o preço do ingresso. Por quê? Porque nos Estados Unidos é muito comum você ter aquele cara que compra o carnê da temporada inteira, né? Mas não usa. E aí ele revende os ingressos. Você tem sites como StubHub.com que você, às vezes, quando chega perto do jogo, aparece no site um monte de ingresso barato, né? Por quê? Porque é um cara que ele tem o carnê, ele sabe que ele não vai naquele jogo, né? Ou que às vezes ele tem o carnê para 8 pessoas, mas só 2 vão no jogo, ele fala, então eu vou vender esses ingressos aqui. E aí ele vende até mais barato do que ele comprou.
Então não se assuste com o preço, porque se você ficar pesquisando diariamente nos sites de revenda, no StubHub, tem outros, Vivid Seats, etc e tal, você acaba achando um ingresso com preço bom, né? Ou pelo menos com preço razoável, tá? Então essa é uma outra dica que eu dou, né? Os sites de venda de ingressos nos Estados Unidos hoje estão cada vez mais sofisticados, a ponto de ter alguns com o próprio Vivid Seats que te permitem ver como que é a visibilidade do assento que você está escolhendo. Você vai lá e escolhe o assento no setor 2, o assento 13 da fileira 14. Ele abre uma janelinha, né, um desenho, e te mostra o campo daquele ponto de vista, né? Então isso também te ajuda muito a entender como é que vai ser a sua visão lá no estádio, dependendo do valor do ingresso que você quer pagar. Outra coisa que eu sempre falo, né, eu já vi gente falar assim, eu ia comprar ingresso pro jogo, mas era lá no anel de cima, lá num dos últimos assentos, aí eu desisti porque é ruim. Isso é mentalidade de estádio brasileiro, né? Estádio brasileiro é que tem lugar ruim, estádio americano é difícil ter um lugar ruim. Mesmo quem tá lá em cima, não é ruim. Até porque os estádios deles hoje têm aqueles baita telões, né? A arquitetura dos estádios hoje é muito vertical, então quando você pega um assento num anel superior lá no fim, na verdade você não está tão longe do campo, você só está em cima. Então essa é mais uma dica que eu dou. E uma outra dica que eu dou, que é um pouco controversa, tem gente que discorda, é a questão da hospedagem, né? Eu sou favorável a você pagar um pouco mais e ficar perto do estádio, do que você pegar aquele hotel mais barato que tem, mas depois ter que gastar uma grana preta de táxi, Uber, carro, enfim, o que for para chegar no estádio. Por quê? Porque também você tem que ter noção de que nos Estados Unidos, a maioria das grandes cidades não tem um sistema de transporte público lá muito, digamos, não é que não seja bom, né, mas é difícil de usar. Você tem algumas exceções como Nova York, né, que é uma cidade diferente, mas, por exemplo, Miami, Orlando, Los Angeles, se você for depender de transporte público, de ônibus, você até vai, mas vai levar 2h30 para chegar no estádio. Você vai perder muito tempo para ir para o estádio. Então eu sempre aconselho, pague um pouco mais, mas fique perto do estádio. Daí você pega um táxi ali, em 5 minutos você está no estádio, às vezes você vai andando para o estádio. Eu fui ver um jogo de beisebol em Houston, e eu dei uma sorte, na verdade não foi nem de propósito, eu dei sorte mesmo. Meu hotel estava a 700 metros do estádio, né? Então eu fui andando para o estádio, né? E foi muito melhor, porque eu não gastei nada, não gastei estacionamento, não gastei Uber, não gastei táxi, não tive que alugar carro e não perdi 2h30 no transporte público. Então esse é mais um conselho que eu dou. Acho que é isso, né? Não sei se exagerei aí. E o Super Bowl? Vale muito bem a pena? É muito caro ir? Como é que é? Tem que comprar o ingresso com 3 anos antes? O Super Bowl é um caso especial, né? O Super Bowl é caríssimo, é muito caro o ingresso do Super Bowl. É muito difícil uma pessoa, um pobre mortal como nós, comprarmos um ingresso do Super Bowl, porque a maior parte dos ingressos do Super Bowl vão para clientes corporativos, né, para empresas, etc e tal. Para você comprar o ingresso do Super Bowl, você tem que entrar lá, se cadastrar no site da NFL, aí tem um sorteio, aí se você for sorteado, é difícil comprar ingresso para o Super Bowl e você não gasta nunca menos do que $1.000 no ingresso, né? É muito caro. É bem caro. É assim, ingresso do Super Bowl você não vai conseguir comprar nunca por menos de $1.000, tá? A hospedagem também é caríssima na semana do Super Bowl. Agora, por outro lado, é um evento para a vida toda. Eu tive a oportunidade de cobrir 2 Super Bowls, um em Miami e um em Indianápolis. E para quem gosta de esportes, principalmente de futebol americano, é uma sensação indescritível, porque não é só o jogo. O jogo é no domingo às 6 da tarde, mas desde a segunda-feira anterior, você tem eventos e eventos e eventos na cidade o dia inteiro, né? É uma semana, é como se fosse um carnaval no Brasil. A cidade ela vive em torno do Super Bowl. Quando eu estava em Indianápolis, a semana inteira, o centro da cidade, uma área de 10 quarteirões, foi fechado aos carros, e ali era Super Bowl Village. Então era dia e noite, manhã, tarde e noite, tendo shows, eram 6 palcos espalhados pela cidade, pelo centro da cidade,
né? Então tendo shows nos palcos, tinha um monte de coisas de lazer para você fazer, tirolesa que te passava por cima da cidade, lugar para você jogar futebol americano, lugar para você jogar videogame, coisa de comida aos montes, como era em Indianápolis, tinha uma exposição de carros da Fórmula Indy. E aí tinha evento que chegava lá um monte de jogador famoso para dar autógrafo para você, cheerleader para tirar foto, enfim, essa é uma quantidade de eventos que tem durante a semana do Super Bowl que você fica ali se divertindo e a cidade tem um clima de festa. Só para vocês terem uma ideia, no Super Bowl 50 que foi feito em São Francisco aí 2 anos atrás, bom, a capacidade do estádio era 65 mil pessoas, né? Então você imagina, né, assim, normalmente que no máximo 65 mil pessoas iriam para São Francisco, isso supondo que nenhuma fosse da própria cidade, né? Só que você tem ideia, alguém imagina quantas pessoas foram para São Francisco na semana do Super Bowl? Alguém dá um chute? Não sei, eu chutaria talvez 1 milhão de pessoas. Eu chutaria 1 milhão. Eu chutaria mais de 1 milhão também. Não chegou a 1 milhão, mas foi quase 800 mil pessoas foram para São Francisco. Caraca. Então quer dizer... Passaram perto. Então, só cabem 65 mil no estádio, mas 800 mil foram para a cidade só para curtir todas as festas que estavam acontecendo durante aquela semana. O Super Bowl é considerado o maior evento esportivo do mundo, não é? É o maior evento esportivo de um dia do mundo, né? Mas na verdade ele dura 7 dias, né? Ele começa uma semana antes, né? Os eventos. Então, você ir para o Super Bowl é mágico, né? É um negócio... E só vendo na televisão você já vê que é muito legal, né? Só de ver o show da Lady Gaga, de ver os shows todos que tem The Who, né? É bom demais, né? O Codó é fãzaço da Lady Gaga. Quer ver? Vamos fazer um paralelo aqui. Codó, como foi tua final do Flamengo aí que você foi assistir agora em BH? Não, como é que foi? Também foi essa emoção? Festa pra tudo qualquer lado? Cara, olha a comparação. Não, assim, é uma experiência diferente. Eu já fui em uma final no Rio e uma final agora na casa do adversário. Infelizmente saí derrotado, né? Mas assim, mesmo assim, é uma experiência de vida, né? Porque eu saí daqui, fui pra outra cidade que eu nunca tinha ido. Vivi ali uma experiência diferente. No final do jogo, os cruzeirenses tudo me zoando, mas fazer o quê, né? Faz parte do esporte, né? Mas é uma experiência diferente. Uma experiência de vida porque depois tu dá valor à tua vida, né? Não, mas porque sempre tem uma multidão, uma aglomeração, uma porrada no final do jogo. Não, mas a torcida do Flamengo e do Cruzeiro é tranquilo, cara. Pra você ter noção, eu saí do estádio lá, tava esperando o cara do Uber. A torcida, sério, sem sacanagem, eu cumprimentei uns 100 cruzeirenses passando na minha frente, falando, me zoando mesmo, freguês, não sei o que lá. Torcendo por vocês na Sul-Americana. É de boa, cara. Assim, lógico que tem que tomar cuidado, mas pelo menos com essa experiência que eu tive foi tranquilo. Vai pro Flamengo e Vasco do Palmeiras ficar badernei. Não, é que se fosse uma rivalidade mais direta, sei lá, um Flamengo e Vasco, não seria tão, né, amistosa, digamos assim, né? Mas como são times diferentes. Mas acho que assim, a gente conseguiria comparar se, por exemplo, a final da Copa do Brasil fosse jogo único em uma cidade neutra, como é o Super Bowl, ou como é, por exemplo, a Liga dos Campeões da Europa, né? Que aí você já tem uma mobilização, a cidade já se mobiliza por aquilo, né? No Brasil a gente só vai saber onde vai ser o jogo quando tem os dois times vão pra final, né? Aí, nesses outros dois casos, você já tem todo um preparo. Isso. Inclusive, a gente já acompanha há alguns anos que a NFL ela tá em franca expansão e fazendo jogos na Europa. Esse ano foram 6 jogos, se eu não me engano, vão ter 6 ou 5, não lembro agora. Em um Wembley, Em um Wembley, isso. Mancha, tu já como é que tu já foi participar de uma transmissão em loco de um desses jogos na Europa? Como é que é a receptividade do público europeu para o esporte? Como é que é o turismo na Europa? Olha, eu não participei de transmissão lá, né? Mas eu acompanho, né? Eu transmito os jogos daqui, né? O último que teve no Wembley eu transmiti daqui. É um sucesso, né? O jogo de Wembley, quando eles abrem a venda de ingressos, tem esgotado em 2 horas na internet a venda, né?
Então, eles abrem, não sei lá, num dia, às 10 da manhã, meio-dia já vendeu todos os ingressos na internet, né? Primeiro, porque tem muito americanos que moram na Inglaterra, e segundo, porque os próprios ingleses estão começando a gostar de futebol americano, né? Então, é uma coisa que tende a crescer bastante. A NFL ela é muito cuidadosa com esse tipo de coisa, né? Ela tem feito esse jogo de Wembley já há 10 anos, muita gente acha que ela já poderia ter expandido para outros países. Ela está fazendo esse ano um jogo no México, né? Mas cogitou-se de fazer no Brasil, isso 3 anos atrás, antes da crise toda, né? O Pro Bowl, né? Quando veio, isso, cogitou-se de fazer o Pro Bowl aqui no Brasil, no Maracanã, mas isso foi naquela época antes da Copa do Mundo, né? Aí depois veio a Copa, veio a Olimpíada, o Brasil entrou em crise, o Maracanã, vocês sabem como é que ficou, e aí a NFL não embarca em canoa furada, né? Ela só vai na certeza, né? E então o Brasil, os planos eu acho que ficaram aí em estado de suspensão aí por alguns anos, né? Não, eu queria falar que esses nossos estádios parados aqui, dava pra eles rodarem aqui, né? Tanto estádio parado que a gente tem. Brasília e Manaus, por exemplo. Pois é, todos os estádios da Copa são viáveis para fazer um jogo da NFL. Na verdade, nós perdemos uma grande chance aqui, porque o que aconteceu, né? A gente acabou a Copa do Mundo, a gente tá com estádios ótimos, mas a gente não soube, o Brasil, a gente que eu digo, é principalmente o Rio de Janeiro, a prefeitura do Rio de Janeiro, né? Ela não soube aproveitar a predisposição que a NFL tinha de fazer um jogo no Maracanã. Eles vieram aqui, eles visitaram o Maracanã, eles visitaram o Rio de Janeiro, mas não houve aquele empenho do Brasil de querer o jogo. Amigo assinante do Band Esportes, eu sou o Paulo Mancha e quero convidar você que gosta de futebol americano e você que também não gosta para assistir nesse domingo, dia 7 de fevereiro, ao Super Bowl 44, diretamente aqui desse estádio, o Sun Life Stadium em Miami. New Orleans Saints e Indianapolis Colts fazem o grande jogo e a banda The Who faz o show do intervalo. Você vai assistir tudo isso com a narração de Ivan Zimmerman e os comentários de Silvio Santos Jr. e eu, Paulo Mancha. Imperdível! Domingo, 7 de fevereiro, Super Bowl, no Band Esportes, o canal de todos os esportes. Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Temos também aqui uma pergunta de um ouvinte lá do podcast Passaporte Orlando. Fez a seguinte pergunta: tipo de diferenças comportamentais, por exemplo, não pode entrar com mochila nos estádios, acaba que vez por outra tem um brasileiro desavisado, né? Essa pergunta aqui foi do Daniel Semaia, tá? Do Passaporte Orlando. Ah, tá legal. Então, o que eu posso dizer é assim, a questão de torcida, né? Bom, não tem nem comparação com o Brasil, né? Lá existem casos de violência, mas são muito raros mesmo. E quando acontece, são 2 idiotas bêbados brigando, um contra o outro, né? E os outros assistindo. Quer dizer, você nunca vai ver nos Estados Unidos uma torcida organizada andando pela rua, quebrando tudo e batendo nas outras pessoas. Isso não existe. O que existe é no fim de jogo, lá no estádio mesmo, um cara que bebeu demais, outro cara que também bebeu, os dois começam a trocar insulto e começam a trocar sopapo, aí vem a polícia e leva os dois. Isso acontece de vez em quando. Não passa disso, muito raro ter qualquer coisa além disso. Tem provocação, né? Tem gozação, mas isso tem, né, em qualquer lugar. E se você tiver a cabeça boa, isso não leva a nenhum problema. Uma coisa muito interessante que tem em todos os estádios lá, no basquete, no beisebol, no hóquei, nos telões fica repetindo insistentemente uma frase assim: report rowdy fans, né? Avise sobre torcedores que estiverem causando problemas. E aí tem um número lá para você mandar um SMS. Você não precisa nem falar nada, você tá lá sentado, o cara que tá do teu lado ali, 2 cadeiras de você, tá bêbado, falando besteira, provocando as pessoas, você manda um SMS para aquele número, fala só o setor que você tá, e, passa 30 segundos, chega ali o segurança e vem buscar o cara ou dar uma dura no cara, né? Então isso é uma coisa muito interessante que tem lá. A questão de briga de torcida, eu escrevi no meu blog também, quem quiser ver lá no Viajando por Esportes, tem um post lá só sobre essa questão de
de briga de torcida. Você pode usar a camisa do seu time numa boa, tem raras exceções, eu digo lá no meu post que eu escrevi, tem 1 ou 2 times, né, o Philadelphia Eagles e o Oakland Raiders, que eu não recomendo você ir lá no estádio deles com a camisa do seu time, ou pelo menos, né, se for um dos times que seja muito, muito rival do Oakland Raiders ou do Philadelphia Eagles, porque são 2 torcidas mais encrenqueiras, mas o resto é muito de boa, né, muito tranquilo. Aliás, uma coisa que eu notei, por exemplo, tem alguns times que tem uma torcida muito, muito legal. O Tampa Bay Buccaneers é uma delas. Quando eu fui várias vezes em jogo deles, mas um deles que eu me lembro particularmente era contra o Indianapolis Colts, e no tailgate, né, aquela festona que tem ali no estacionamento do jogo, eu vi que tinha muito torcedor dos Colts misturado ali, né, bebendo e comendo junto com os torcedores dos Buccaneers. E eu perguntei para um pessoal lá, como é que é isso aí? Por que tá misturado? E aí eles me explicaram que, assim, o Indianápolis fica muito longe de Tampa. Então não dá para o cara vir de Indianápolis, o torcedor do Colts, de carro e trazer o reboque dele com as coisinhas pro churrasco e fazer um churrasco só dele ali. Quem veio de Indianápolis para ver o jogo veio de avião, geralmente, ou veio de trem, né? Ou de ônibus, enfim. E não dá para fazer churrasco. Então, o pessoal de Indianápolis combina com o pessoal de Tampa, torcedor adversário, de fazer o churrasco junto. Fala assim, olha, eu pago tanto, eu levo tal coisa. E eles fazem o churrasco junto, né? Então, você vê a diferença, né? Aqui a torcida combina briga na internet. Lá eles combinam o churrasco, né? Essa é boa. Então, essa é uma coisa muito interessante nesse sentido. Da mochila, né? Você perguntou. Então, o brasileiro precisa ficar muito ligado nisso. Os Estados Unidos, desde o 11 de setembro, e cada vez mais, eles têm esquemas muito rígidos de segurança para proteger contra atentados. Então, a política de segurança nos estádios é muito rígida. Você tem detetor de metais em todos os estádios. É bom sempre chegar cedo, porque às vezes forma uma fila ali por causa das checagens de segurança. Eles não deixam, nos estádios de beisebol e de futebol americano, os de basquete eu não sei, mas eu acredito que seja da mesma forma. Eles não deixam entrar com mochila. Se você quiser, você tem que comprar uma mochila especial que vende ali perto do estádio, nas lojinhas, nas imediações do estádio, que é uma mochila transparente, que é sancionada pelas autoridades americanas, e aí você tem que entrar com aquela mochila transparente, né? E outras coisas que eles não deixam levar, né? Às vezes, dependendo da máquina fotográfica, eles não deixam. Qual é a recomendação? Sempre entrar no site do estádio ou do ginásio que você vai e olhar lá a política de materiais que você pode entrar no estádio. E cada ginásio tem ali tudo descritinho, direitinho o que você pode ou não levar. Inclusive, por exemplo, pessoas que têm problemas físicos, que usam uma muleta, uma bengala, ela vai ter um portão especial para entrar, ela não vai entrar em qualquer portão, né? Então eles são muito sérios com esse tipo de coisa. For it's 1, 2, 3 strikes you're out at the old ball game. For it's 1. E como é que é conciliar o lado jornalista, o lado profissional, então, seja de turismo, seja o jornalismo esportivo, com um lado torcedor, né? Você como um dos ícones torcedores do New York Jets aqui no Brasil, como é que é conciliar esses dois lados? Cara, eu vou te falar uma coisa que pra mim é muito fácil, porque na verdade você falou que eu sou ícone, mas eu não sou. Eu sou o pior torcedor dos Jets do mundo, porque eu não ligo nada pros Jets, na verdade. Eu tenho assim, desde a época que eu fui muito fã de futebol, né? O nosso futebol, né? Uma boa parte da minha vida. Eu era daquele cara que ia no estádio todo jogo, né? E eu me desiludi muito do futebol, e um dos fatores foi o comportamento da torcida, foram as brigas, e chegou um momento na minha vida que eu fiz uma reflexão, e eu falei assim, esporte é pra te divertir, não é pra você ficar nervoso, brigar, sabe? Esporte é pra ser uma coisa leve, a vida já tá cheia de problemas, pro esporte ser mais um problema, né? E eu refiz meu modo de encarar o esporte. Então, eu gosto do New York Jets no futebol americano porque você
tem que gostar de um time. Mas, assim, eu te digo que quando o New York Jets perde, eu fico mais ou menos 15 segundos triste e depois passa, né? Assim como quando ganha, eu fico 30 segundos eufórico e depois passa também, né? Eu fico feliz. Eu gosto do esporte, eu gosto de assistir futebol americano, né? Eu gosto de ver um bom jogo, né? Eu gosto de ver boas jogadas, né? Eu, sinceramente, assim, cada um tem a sua verdade, mas a minha verdade é que eu descobri, e na época ainda do futebol, da bola redonda, que me fazia mal ser um torcedor. Fazia mal pra mim ser torcedor mesmo, aquele fanático, né? Porque meu time perdia e eu ficava triste um tempão e brigava com as pessoas e descontava na minha família. E aí também quando ganhava eu ia lá e enchia o saco dos outros e o cara ficava com raiva de mim. E eu achei que aquilo passava dos limites, sabe? Isso é bom até um certo ponto, mas as pessoas em geral não sabem qual é esse certo ponto e passam. No Brasil, as pessoas passam muito desse limite, né? Eu sempre falo que a coisa mais chata do mundo é rede social de domingo à noite, né? Porque é só gente xingando o outro. O cara não comemora a vitória do time dele, ele não fala do golaço que o cara do time dele fez, não, ele vai xingar o cara do outro time, né? É isso, né? Então, o esporte vira muitas vezes apenas um pretexto para as pessoas despejarem a sua agressividade, toda aquela frustração que ela tem. Isso eu não gosto, isso eu limei da minha vida. Então pra mim é muito fácil conciliar, porque eu não sou um torcedor desse tipo. Codorna. Oi. Eu quero que tu pegue essa parte que ele acabou de falar e tu fique escutando em loop, tá? Não, isso que o Mancha falou reforça um pouco a máxima de brasileiro não gosta de esporte, gosta de vencer, né? Porque assim, tem times nos Estados Unidos, né? Por exemplo, o Chicago Cubs, que é um time de beisebol. É um time que ficou 100 anos sem ganhar nada e tem uma torcida enorme, né? Porra! Tem times do futebol americano que nunca foram Super Bowl, também tem grandes torcidas, né? Então, assim, independente do time ser campeão, ganhar, né? O pessoal curte mesmo o esporte, né? Que eles torcem muito com o time da cidade, né? A faculdade lá da cidade. Eles abraçam o time da cidade, não é? Mais ou menos isso? Eu acho que tem um pouco a identificação de associar o time com a cidade, né? Tem muito isso mesmo? Tem muito isso. E tem também uma coisa que é uma questão social, que é uma discussão bem mais ampla aqui, que não sei nem se cabe muito aqui nesse nosso podcast aqui, mas que é assim, né, o brasileiro, né, até por todas as coisas ruins que acontecem no nosso país, ele acaba depositando muito, a felicidade dele depende do futebol, né, depende do time dele ganhar. Se o time dele não ganhar, muitas vezes ele não tem outra coisa que vai fazer bem pra ele só tem coisas que o frustram, né, e em países, não vou nem falar, Estados Unidos nem é o melhor exemplo, mas em países em que você já solucionou problemas sociais, de infraestrutura, etc e tal, o cara tem uma vida, né? Então, o time dele perdeu, dane-se, ele tem um monte de outras coisas boas na vida dele, ele não precisa ficar, sabe, não depende da vitória do time dele para ele ficar bem na segunda-feira. Então eu vejo muito isso lá, né? As pessoas... Eu não morei nos Estados Unidos, mas tenho muitos amigos lá, já fiquei na casa deles, e o cara assiste o jogo, ele fica nervoso na hora do jogo, o time dele perde e 3 minutos depois que acabou o jogo, ele tá batendo papo, dando risada e vai comprar uma pizza pra família e pronto, acabou. Porque a vida, o esporte, ele tem que ser, é aquilo que eu falei, o esporte tem que ser uma coisa a mais, ele tem que ser uma coisa legal na nossa vida. No momento que o esporte começa a atrapalhar a tua vida, se tornar, né, criar coisas negativas na tua vida, o esporte, você tem que rever a sua relação com o esporte, né? Essa é a minha teoria, né? Óbvio, ninguém precisa concordar com ela. Não, vocês estão falando assim, ouvindo Codorna, mas eu me vejo da seguinte forma. Eu, assim, torço pro meu time. Hooligan. Codorna, eu vou postar o grupo do grupo lá dos nossos amigos do ensino médio, velho. O que acontece é o seguinte, meu time perde, às vezes eu vou conversar com meus outros amigos rivais e discuto sobre isso, entendeu? Agora eles fazem uma zoação comigo, eu vou e tento me justificar. Fica não, Codorna, tu fica putinho, Codorna. Não, eu entendo, eu não sei, eu não conheço o Codorna bem, mas eu entendo a situação dele, porque isso é uma coisa que você tá dentro de um aquário cheio de peixes que estão nadando numa direção, se você nada na outra direção,
não tem jeito, os outros peixes vão te olhar estranho. Então, é o comportamento coletivo. Eles vão encher o saco do Codorna, mesmo que ele não ligue pra coisa, uma hora vai encher o saco. Eu sou daqueles, torcedor assim, que falou do meu time, eu vou dar minha justificativa, entendeu? Eu não vou ficar calado, mas eu vou me justificar. Agora tem uns que já, perdeu, fica calado, entendeu? Deixa a poeira passar. Eu não. A pessoa me faz uma ação, não, eu retruco, eu falo, eu argumento, entendeu? Resumindo, você é barraqueiro. Vai por mim, eu conheço esse menino. Eu conheço esse menino desde do maternal. Eu sei. Olha a lavação de roupa suja de novo, hein, gente? Esse menino, quando o Flamengo ganha ou perde, ele é um saco. Ele acabou com o grupo do pessoal do ensino médio. Não, mas, por exemplo, eu tenho um amigo meu que o Chico, por exemplo, ele é vascaíno, eu sou flamenguista. Às vezes, discute muito sobre futebol, mas quando ele vai aqui no aniversário do meu filho, a gente somos super amigos, entendeu? Então, assim, eu não levo pro pessoal essa coisa de esporte. Eu entro mais mesmo, deixo na parte do esporte mesmo, de torcida, de torcedor. Não levo pra lado pessoal nunca, jamais. For it's 1, 2, 3 strikes you're out at the old ball game. É uma primeira para 10. Improvável para o Bridgewater, para os Vikings. E com a interceptação! Interceptação para São Francisco! Disparando com Trayman Brock. Avançando para os Niners. O Bridgewater, da próxima, manda nudes, neném! Manda nudes! Ops! E a defesa de São Francisco tava com o WhatsApp aberto esperando, porque tava... Stand by the road. Cheers, the winners go by. Day by day! We get better and better! So we can't beat beat! Boom, beat, beat! E sim, e como que é o comparativo futebol americano aqui no Brasil? Tá crescendo mesmo, igual o pessoal tá dizendo? Tu já tem bons times... Tipo o rugby, um dia vai ser grande no Brasil? Bom, olá, você quer responder ou quer que eu responda? Pode responder aí, você. O futebol americano no Brasil, ele cresceu muito, né? Principalmente nos últimos 8 anos, né? Existe, na verdade, um desnível muito grande. Você tem clubes, tem times que são muito bem estruturados, né? O Sada Cruzeiro, lá de Belo Horizonte, o Fluminense Guerreiros, lá do Rio, né? São times muito bem estruturados. O Corinthians tem o time, o Steamrollers, né? Eles estão passando uma fase ruim agora, mas é um time que já foi campeão várias vezes, né? E você tem muitos times que são precários, né? Então a gente está num momento aí de depuração, porque a gente tem no Brasil mais de 150 times de futebol americano, e é o que eu falei, alguns são como o Fluminense Guerreiros, que tem a chancela e o apoio, inclusive financeiro, do Fluminense, né? Eles treinam lá nas Laranjeiras, eles têm... Então é um negócio sério, né? O Sada Cruzeiro também, que é ligado ao Cruzeiro, né, de Belo Horizonte, também eles têm uma estrutura profissional ali, né, para trabalhar. Em compensação, você tem muito time que é um bando de moleque que se juntou, fez um site na internet e disse que tem um time, né? O Tubarão do Cerrado. Eles treinavam em frente ao Congresso. Treinavam lá na esplanada mesmo, né? Isso. E depois se estruturaram mais, tudo, né? Então a coisa ainda é muito inconstante aqui no Brasil. O nível de jogo não é assim, comparado com os Estados Unidos, é baixo ainda o nível de qualidade de jogo aqui. Mas tá melhorando bastante, né? Tem iniciativas boas acontecendo aí. Tem uma seleção brasileira, a seleção brasileira vai jogar agora em dezembro um amistoso contra a Argentina lá no Mineirão, vai ser o jogo, né? Então esse tipo de coisa atrai bastante visibilidade para o esporte, atrai patrocinadores, então o esporte está crescendo. O que é o melhor agora, o rugby ou o futebol americano? Você diz em termos de popularidade? Não, pra você. O que você acha? Que o pessoal fala, né? Que o futebol americano veio do rugby, né? E sempre tem essa rixinha, né? Se tu fala, o que é rugby? É aquele jogo parecido com o futebol americano, só que na verdade é o contrário, né? Existe uma
uma rivalidade, até mais por parte do pessoal do rugby, né, em relação ao futebol americano. Eu particularmente, eu adoro os dois esportes, eu gosto muito de rugby. No meu blog tem muita reportagem sobre rugby. Eu visitei o Twickenham, que é o estádio, que é o, digamos assim, o Maracanã do rugby, né, que fica lá em Londres. E eu acho que todo mundo que gosta de futebol americano deveria gostar de rugby também, porque o rugby é o pai do futebol americano, né? O futebol americano, ele veio do rugby, né? Ele foi uma modificação que foi feita em cima do rugby no final do século XIX. Eu acho os dois esportes muito legais. Eu gosto mais de futebol americano, mas eu gosto muito de rugby também. Quando me perguntam assim, quais são os esportes que você mais gosta? O primeiro lugar é futebol americano. O segundo lugar é beisebol e o terceiro lugar é rugby, né? Esses são os 3 esportes que eu mais gosto. Agora a Copa do Mundo do Rugby, eu acompanhei ela todinha. Agora eu tento ver o futebol americano, eu acho ele muito parado. Porque tu vai, né, corre as 15 jardas, aí você... É 15, né? Não, você tem que conseguir 10 jardas para continuar o seu avanço, senão você tem que dar a bola para o adversário. Aí para, aí tem aquele... Vai falar com o técnico, aí volta todo mundo. Isso que eu acho... Eu acho ele um jogo muito assim, parado mesmo, assim, tipo, tu vai para. É que eu nunca entendi muito bem as regras também, deve ser por isso também. Então, depois que você começa a entender as regras e a mecânica do jogo, aí fica legal, porque o que acontece? Toda vez que para a jogada, você sabe que eles vão ter que criar uma nova estratégia, e aí você fica tentando adivinhar ou bolar uma estratégia, né? Você fala assim, peraí, se agora ele usou um passe na esquerda, então eu acho que eu devia fazer uma corrida pela direita. Não, peraí, ele tá tentando corrida aqui pela esquerda e não tá dando certo. Então se ele tentar um passe lá na esquerda com outro cara, então fica uma coisa lúdica, né? Toda vez que para o jogo, você começa a tentar adivinhar qual é a próxima jogada, né? Você olha ali a formação, né? O modo que eles estão se posicionando antes da jogada e fala assim, já sei o que vai acontecer agora, né? E aí se acontece, você fala, pô, que legal, acertei, né? Isso que é o bacana do futebol americano. Não, mas mais difícil, acho que de entender e acho que mais parado aqui pra gente do Brasil é o beisebol, né? Porque o beisebol no Brasil é praticamente jogado só pela colônia japonesa em São Paulo, né? Acho que o beisebol não conseguiu se difundir tanto assim no Brasil, até mesmo em termos de público mesmo com o futebol americano, né? Não, meu filho, mas pra jogar beisebol aqui no Brasil também é difícil, né? Não dá pra jogar aqui a gente joga betting, tacobol. Tem o taco, né? O beisebol, ele agora, ele tá pegando a carona aqui do futebol americano, ele tá começando a se difundir mais, até porque nos últimos anos começou a ter jogador brasileiro lá na Major League Baseball, né? Tem o André Rienzo, o Paulo Orlando, esqueci o nome dos outros dois que tem agora, o Vieira, né, que tá agora novo. Gomes, então, né? O Ian Gomes, né? E tá começando a ter mais audiência. A audiência na ESPN é boa do beisebol, né? Ele obviamente é um esporte mais difícil para o brasileiro gostar, porque ele é uma coisa mais cultural, ele é um esporte mais parado mesmo, ele é lento, mas quando você começa a entender a estratégia e tudo mais, ele fica um esporte mais interessante. E o beisebol é um esporte mais legal de ver no campo, né? É engraçado, quando você tá lá no estádio, ele passa muito rápido, né? Dá pra se focar mais no jogo, né? E, Mancha, já ouvi dizer que pra assistir beisebol o melhor estádio não é nem o dentro dos Estados Unidos, é o estádio do Toronto, no Canadá. Você confirma isso que eu ouvi dizer ou não muda muito? Eu acabei, se vocês entrarem no meu blog, no viajandoporesporte.com, acho que a primeira matéria que tá lá nesse momento é justamente isso, de como é ver um jogo de beisebol no estádio do Toronto Blue Jays, né, lá em Toronto, o Rogers Center. Eu não conheço todos os estádios do beisebol, fui só em alguns nos Estados Unidos, mas assim, a experiência mais legal que eu já tive foi no estádio de Toronto, porque o estádio é uma coisa linda, linda, linda. Ele está no centro da cidade, aos pés da CN Tower, que é a maior atração turística de Toronto, né? O estádio tem teto retrátil que abre e fecha, parece um shopping center lá dentro. O que tem de opção de comida, tem mais de 80 lanchonetes no estádio, né? Então é uma experiência muito gostosa, porque essa questão do estádio estar no meio da cidade faz muita diferença. Nos Estados Unidos, assim como no Brasil e mesmo na Europa, é muito comum
os estádios mais novos serem construídos na periferia, serem construídos longe do centro. Muitas vezes o estádio está lá e não tem mais nada perto do estádio, né? O estádio do Patriots, por exemplo, lá, o Gillette Stadium, ele fica em Foxborough, que é uma cidadezinha minúscula, perto de Boston, não tem muita coisa ali. Agora, o estádio do Blue Jays, em Toronto, ele está no meio da muvuca, ele está no meio assim, das atrações turísticas de Toronto, da principal, que é a CN Tower, né, a torre, do aquário de Toronto, que está a 10 metros do estádio, você sai do estádio, anda 10 metros dentro do aquário, ele está a 200 metros do Harbour Front, né, que é a beira do lago, né, do Lago Ontário, que é um lugar lindíssimo, cheio de parques, jardins, bancos, de domingo fica banda tocando música, tem barraquinha, tem vendendo coisa, tem artesanato. É um negócio assim, quando eu fui ver o jogo lá, eu até falo isso no meu blog, né? Eu acordei de manhã, o jogo era 1h, eu acordei, eu peguei aquele ônibus turístico, né? Aquele que você paga o bilhete, vale por 2 dias e ele te leva para os principais lugares turísticos da cidade. Aquele então eu fui pro museu, lá, né? Isso, aquele vermelho aberto em cima, né? Então eu peguei aquele ônibus, saí do hotel umas 9 da manhã, fui pro museu lá de Ontário, que é um museu lindíssimo, um dos maiores museus do mundo, assim, dos mais legais. Aí saí do museu, fui pra Casa Loma, que é um castelo que tem em Toronto, é um castelo mesmo, assim, lindo, lindo. Saí da Casa Loma às 11h30 da manhã, meio-dia cheguei no estádio, né? O ônibus para no estádio, entrei no estádio, vi o jogo acabou 4h, eu saí às 4h, saí do estádio, andei 2 minutos, entrei no aquário de Toronto, visitei o aquário de Toronto, né? Saí do aquário de Toronto às 5h30, fui pro Harbour Front, era verão, né? O sol se punha lá para as 8, 9 da noite, e fiquei lá no Harbour Front vendo o show de banda de jazz, né? Então, olha que dia agradável isso, com um jogo de beisebol no meio, né? Então realmente o estádio de Toronto, na minha opinião, é o mais legal que existe. Então faz aí um de vocês aí, faz a pergunta aí do ouvinte lá do podcast Passaporte Orlando. Eu vou ler aqui o que o Daniel Semaia novamente perguntou. Ele colocou assim, não sei se entra na pauta aí, mas guloso que eu sou, estendo para quem puder ajudar aqui. Comidinhas de estádios. Tenho 2 jogos da NBA para ir em Amway e procuro dicas para comida e mal vejo. No máximo um Yelp. Mais pouca informação. Ele quer dicas de o que comer no estádio. Nossa, eu acho que se ele procurar bem no Google, ele vai achar, porque eu já vi vários blogs falando de comidas de estádio, né? E da NBA especificamente, eu não sei, ele deve estar falando da Amway Arena, né? Provavelmente. Mas olha, aliás, no próprio site da Amway Arena deve ter lá a lista de lanchonetes, de concessões que tem lá na coisa, porque eles colocam isso geralmente no site do estádio. Você entra lá, você sabe quais são as comidas que tem. Se ele dá uma procurada, mas não é difícil de achar não, porque comida para americano é sagrada, né? Ainda mais no estádio. E também tem o fake, tem a pegadinha do malandro. Glu, 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 yeah, yeah! Touch da minha mãe do céu, atropelaram a moça também! Insanidade total! Então é isso aí, pessoal, essa foi a nossa conversa e bate-papo aí com o Paulo Mancha, ele que tem lá o seu blog Viajando por Esporte. Você pode encontrar lá no site, no blog dele, muitas informações que ele escreve também sobre hotéis que ele já foi, como beber, como é que é no avião. Dá várias dicas, não só para quem gosta de esportes, mas também quem gosta de turismo em geral. Então, Paulo, muito obrigado aí pelas informações que você passou aqui para os nossos ouvintes. Com certeza aí quem gosta desse tipo de turismo também vai gostar muito desse episódio. Deixa um recadinho final para os nossos ouvintes e encerra aí falando aí como é que eles fazem para encontrar você na internet, redes sociais e tudo mais. Olha, eu primeiro quero dizer que foi um prazer estar com vocês no Like Tourcast. Quem quiser me encontrar é fácil, né? O blog é o viajandoporesporte.com, tá? viajandoporesporte.com. Eu tô nas redes sociais também. No Instagram é @mancha_NFL, a NFL, né? @mancha_NFL. No Twitter também, @mancha_NFL. E no Facebook é fácil, é só procurar Paulo Mancha Damaro, que vocês me acham lá.
Foi um grande prazer falar com todos vocês. Espero que tenha sido bacana para todo mundo. Pô, demais. Com certeza. Foi sim. Obrigado por aceitar o convite. Opa, valeu. Olavo, também finaliza aí falando aí como é que o pessoal faz pra achar o TambaCast e também o seu novo podcast que também fala sobre futebol americano, é isso? Isso. Primeiramente, queria agradecer o convite aqui de vocês, o pessoal do Like Tourcast. Foi um imenso prazer gravar, conversar com o Paulo Mancha. Eu já acompanho o trabalho do Mancha desde a época do Band Esportes, lá nas transmissões com o Ivan Zimmermann, então pra mim foi assim, sensacional. Quem quiser conhecer, quem quiser ir lá conhecer um pouco do meu podcast, também do meu trabalho, pode ir lá no tambacast.com.br, podcast de humor e cotidiano, variedades, tem muita coisa bacana lá. E também tem o meu outro podcast de futebol americano, o Bears Cave BR, que a gente começou esse ano, fazendo aí análises, falando um pouco sobre as rodadas do campeonato, da NFL, falando sobre o time. A gente vai ter muita coisa bacana aí pra quem é torcedor do Chicago Bears, né? Acredito lá também a gente tá no portal do Fambonanet, lá também tem outros podcasts de outros times, pra você que gosta de futebol americano, também é bem legal conhecer lá. E é isso, cara. Obrigado aí pelo convite, e é isso aí. Valeu, Olavo. Eu posso botar aquele teu áudio, tu gritando igual a menininha, quando a gente te chamou pra participar da entrevista com o Paulo Mancha? Pode, cara, pode. Pode. O quê? Ai, meu Deus! O Paulo Mancha? Meu Deus! Gente, o Paulo Mancha! Socorro, o Paulo Mancha! Meu Deus, eu tô impactado. Meu Deus, é o Paulo Mancha! Gente, é o Paulo Mancha! Ai, o Paulo Mancha! Meu Deus, socorro, é o Paulo Mancha! Meu Deus! Eu estou jogada. É o Paulo Mancha. Valeu, Paulo. Obrigado pelo seu cedido do seu tempo. Valeu pela paciência e valeu pelas dicas do Codorno. Ser o melhor cara na vida dele, não se importar muito com as derrotas do Flamengo. Eu vou tentar melhorar. Paulo, mais uma vez aí, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. A conversa foi muito boa contigo aí. E é isso. Eu, praticamente assim, meu esporte atualmente é só o jiu-jitsu. Até o futebol abri um pouco de mão porque me estressava muito. Era tipo o Codorna aí. Vendo a situação do menino, eu resolvi parar um pouco com isso. Obrigado, Paulo Mancha, por ter aceito o nosso convite, ter participado aqui do Like Tourcast. Foi muito boa a entrevista. Obrigado pelo Olavo também, pela participação aí. E eu tenho muita vontade de assistir um jogo da NFL, principalmente num estádio, e já ficaram aí boas dicas para como fazer isso. É isso aí. E você, ouvinte que nos acompanhou até aqui, tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta aí, pode entrar em contato aí com a gente como X nas redes sociais. LikeToBR no Instagram, Twitter e Facebook. Ou então pode mandar um e-mail pra gente com críticas, sugestões, sugerindo pautas, né? Ou então dúvidas desse episódio. Para onde, Bruno? Qual é o e-mail? contato@liketour.com.br. Henrique, e se o ouvinte preferir deixar um comentário, como é que ele faz no post do episódio? liketour.com.br. Faça seu comentário, sua crítica e sugestão dos nossos episódios. Então é isso aí, queridos ouvintes aí do Like Tour. Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Obrigado pelo download. Assine o nosso podcast nos principais agregadores aí. O nosso podcast ele é quinzenal. Então se você gostou aí dessa entrevista, gosta do nosso podcast, também nos ajude lá avaliando no iTunes, dando 5 estrelinhas, ajuda a destacar aí o nosso podcast na categoria lá de viagens. Então é isso, galera. Muito obrigado. Valeu e fui. Codorna, calma. Só pra avisar aí que tá nascendo um novo podcast, né, X? Lá é pra dezembro. Para quem curte Dragon Ball. Boa sorte aí pra vocês aí nesse novo projeto de vocês aí. Obrigado. Então vamos aproveitar aqui também e deixar um recado aqui pros nossos ouvintes, que a minha família do Bruno vamos viajar lá pra Orlando agora em novembro e vamos fazer algumas lives de lá falando como é que foi o nosso planejamento da viagem, como é que tá sendo. Então acompanha aí a gente nas nossas redes sociais pra saber como é que será a nossa viagem aí em novembro. A gente vai mantendo vocês informados aí nas redes sociais. Então é isso aí, valeu, fui! Tava agarrando homem, Bruno?
Tava. Poxa, tu gosta de me constranger, hein, bicho? O X da sempre o X da mesma piada todo episódio, viu? Rapaz, é ciumeiro, bicho. Ah, Maria. É porque ele faz jiu-jitsu, Paulo. Ah, então tá, entendi. Não, eu já não tenho. Gente, eu já não tenho esse problema, porque meu time não perde, então tô sempre tranquilo. Ai, meu Deus, começou. Ultimamente não é bem assim não, corintiano. Do lá pode nem falar nada, né? Que Manaus nem futebol tem. Por isso que ele torce pro Chicago Bears. Por isso que eu assisto futebol americano hoje. Que é mais perto. Isso, valeu mesmo aí. Tá bom, maravilha. Prazerzão falar contigo, prazerzão te conhecer. A gente já é amigo lá no Facebook, tu já aceitou há algum tempo. Mas assim, contato direto a gente nunca teve ainda. Ó, minha solicitação de amizade tá pendente, hein? Tô esperando. Caralho, velho. Cadê? É mesmo? Cadê? Onde é que é? Como que você tá? Peraí, fala o nome aí que eu adiciono vocês. Peraí, quem que não consegue me adicionar aí? Fala aí. Todo mundo, ninguém mais vai te adicionar mais não. Tá, Felipe Cordeiro, deixa eu achar. É que tem 8 milhões de Felipes Cordeiro aqui, cara. Cadê? Como é que é a sua foto? Como é que você tá na foto? É um cara muito lindo, barbudo. Parece o Lula. Aí fodeu, né? Aí ferrou, né? Não sei, velho. Isso daqui foi eu digitei errado aqui, ó. Eu digitei errado, faltou o R. Coloquem aí de 32 pra vocês verem o cara lindo que aparece. Vou, né? Vou. Essa. Olha que figura linda. Que porra é essa, velho? Olá. Não, eu só tenho um amigo no Facebook. A gente não se conhece. Mas eu sou, pô, eu sou mesmo. Já faz um tempo que eu sou amigo dele já no Facebook. A gente não se conhece, mas é amigo no Facebook. Não, porque o que eu ia falar era que, tipo, como aproveitando que eu já sou amigo dele no Facebook, então já tem essa rede social pra ter um contato direto, eu ia fazer o convite formal depois e tal. Aí vocês, não, pô, me adiciona também, me adiciona também. Não, porque a minha tá pendente, né? Pô, já pensa na música aí pra esse momento, viu?